sou a reverenda Luciana Soares Rego, atualmente na região missionária da Amazônia. Eu sou hoje cabo da Polícia Militar do Estado de Rondônia também. Não sou capelão oficial da Corporação da Polícia Militar, mas eu iniciei um trabalho voluntário na polícia quando eu ainda trabalhava na guarda de um presídio, pela Polícia Militar. Na época nós começamos a distribuir no cenáculo, que era doado por um irmão chamado Ricardo, da região da Amazônia, residia em Porto Velho na época. E ali nós tivemos um testemunho muito forte de uma presidiária. Na verdade, até o momento que ela foi na minha igreja, eu não sabia o testemunho. Contudo, ela, quando saiu do presídio, foi na nossa igreja metodista, no bairro Jardim Dourado. Ela testemunhou de que ela, como eu sempre distribuía no cenáculo, quando vencia, a cada 2 meses, então eu renovava. E eu distribuí para as presidiárias e ela estava na cozinha nesse dia. E ela pegou um caco de vidro na cozinha, guardou no bolso e resolveu então suicidar. E eu tinha guardado dela, quando ela ia passando de volta, eu chamei pelo nome, Era Silvana o nome dela, eu falei Silvana, ela se assustou, por ser policial e estar na guarda. Eu falei, o seu no cenáculo que eu guardei o seu. Ah, muito obrigada. Ela falou muito assustada, ela achou que eu tinha visto o caco de vidro. E entrou para a cela. E ela então, agora, eu não sabia dessa parte, mas lá na igreja ela contou que entrou na cela e pegou no cenáculo, E ela falou, bom, como hoje é meu último dia, eu vou mesmo suicidar, eu vou ler uma história pela última vez. E ela abrindo no cenáculo, então, ela relatou que havia uma história de uma pessoa que tinha sido também prisioneiro. E ele relatava ali que dentro da cela, dentro da prisão, ele tinha feito um voto com Deus de viver exclusivamente para o Senhor. E ela então assentou isso no coração. Ela disse que fez um voto com Deus e disse ao Senhor, se o Senhor fizer na minha vida, como fez na história dessa pessoa que está contando aqui, eu entrego a minha vida ao Senhor totalmente, E vou viver para o Senhor o resto dos meus dias. E ela disse que confiou muito nessa palavra. Ainda estando num serviço lá, eu fui transferida para uma outra localidade, na época para a Procuradoria-Geral, E eu falei que eu não estaria mais lá no presídio, mas que eu enviaria-os no cenáculo cada vez que vencesse, E informei a todas que eu entregava cada 2 meses, E ela falou então comigo, PM irmã, ela me chamava assim, PM irmã, quero lhe falar uma coisa, Deus me falou que vai me tirar daqui. A pena dela era altíssima, E eu falei, se Deus falou, Ele vai cumprir. E se você sair e precisar de ajuda, meu telefone é esse, deixei com ela. E aí, para minha surpresa, um dia ela me ligou, E eu atendi o telefone, ela falou, PM irmã, e eu pensei, meu Deus, só quem me chama assim é no presídio, E eu falei, quem está falando, por favor? Ela aqui é a Silvana, lembra de mim? A senhora disse que quando eu saísse era para eu lhe ligar. Eu estou na frente do presídio, Eu recebi um alvará de soltura e eu estou ligando para a senhora porque eu não tenho para onde ir. E eu falei, você pode pegar um táxi, dei o endereço. E ela foi para minha casa, nós acolhemos ela em casa e à noite ela deu esse testemunho na igreja. Então, assim, fora esse trabalho do presídio, eu continuei. No cenáculo, poucos, que vão para igrejas locais na região da Amazônia. Então, algumas pessoas recebiam e eu sempre falava, olha, se você puder me abençoar com um e tudo, eu continuei. Eu faço os devocionais. Hoje eu trabalho no 2º Batalhão da Polícia Militar. Eu sou capelã lá, Eu fui separada para esse serviço pelo testemunho, não oficialmente. Eu sou combatente, contudo, o comandante me designou capelã do batalhão. E aí eu tenho, então, as devocionais diárias, toda sexta-feira no meu batalhão, toda quarta-feira na 1ª companhia, que é do outro lado da cidade, e também na Coordenadoria Geral de Policiamento. E eu uso muito no cenáculo. E eu fiquei tão feliz quando eu vi essa série que saiu específica para capelania e pastorais. Então, aí eu vi aqui, agora estando aqui no concílio, no 20º Concílio Geral, e eu comecei a falar com os pastores da minha região. Eu falei, me abençoe
com 10, 5 que você puder me abençoar com essa série para eu usar na capelania, investe no meu ministério e tal. Aí o pastor Pedro falou, vamos conversar com o bispo Adriel, né? Então, nós efetuamos a compra de 80 e o bispo está nos abençoando com 50. E eu quero dizer a você, é muito fácil a gente atirar pedras na polícia militar. Mas eu digo a vocês, é um campo missionário. É muito estresse no dia a dia do trabalho, são homens e mulheres que eu nem sei dizer assim, se consegue descansar fisicamente, mas vamos supor que sim, fisicamente até descanso, mas no seu emocional isso é muito difícil. Tanto é que nós temos um índice de suicídio muito grande. Então, é muito fácil você apontar, porque ela é investida de uma autoridade, de um poder, o que é o poder de polícia, né? É claro que tem os seus excessos, mas é algo muito forte espiritualmente. A polícia militar, e agora eu generalizo, não só de Rondônia, recebe muita palavra de maldição. Então, ao invés de apontar, de amaldiçoar, eu peço a você que ore, né, pelas polícias militares. E se você puder, esteja no meio do militarismo, dizendo assim diz o Senhor. Eu já ouvi muito por parte das igrejas que eu passei, né? Dizendo assim, pastora, Deus lhe quer exclusiva. E eu penso, exclusiva para quê? Para o reino ou para uma instituição, né? Assim, não entendendo a importância desse trabalho missionário. É claro que eu não tenho no meu batalhão uma sala específica da capelania, é o meu sonho. Montar uma biblioteca, videoteca, um local onde o policial chegue no batalhão sem condições emocionais, espirituais e vá para lá. Assista um vídeo, ouça uma música, pegue um material para ler. Eu não tenho isso, né? Mas eu tenho o sonho de ter. Eu não tenho uma viatura específica para que eu possa me deslocar nos devocionais, nas visitações hospitalares, no presídio, porque até mesmo, amados, através desse serviço de capelania, que eu aprendi a ir aos presídios, aos hospitais, a acompanhar famílias, assim, que atravessam momentos de mortes trágicas, dificílimas. Na verdade, as experiências mais profundas que eu tive na minha vida foi através da capelania. Então, eu não tenho assim uma viatura também. Quando é muito sério o caso, é claro, o coronel fala, pegue uma viatura e leve a Luciana e traga. Mas nas visitações mais do dia a dia, para famílias, né, para os hospitais, é um pouco difícil para mim. Então eu uso o meu veículo mesmo, eu faço um investimento com o meu próprio combustível, eu preciso de muitos materiais de apoio que eu não tenho, por isso eu estava aqui solicitando, né? Então, dizer a você, se você se interessa em investir nesse ministério, me ajudar nessa caminhada nesse ministério, eu não conheço nenhuma pastora que seja capelã das polícias militares no Brasil. Na verdade, quem me despertou isso foi o meu chefe, né? O coronel. Ele disse comigo, por que você não escreve a sua história? Eu acho que não tem nenhuma pastora que seja capelã dentro da polícia militar, mas ele se referiu ao Brasil, né? Eu falei, eu também não conheço. Contudo, eu sou mais ligada na prática do dia a dia, né? Do que mesmo em registrar as questões, apesar de ser importante. Então, você que é da Igreja Metodista, você que é de uma outra igreja, do Brasil ou fora dele, se você quiser nos ajudar, entre em contato com o Cenáculo, o Bispo Adriel. Ele sabe como nos localizar, nós estamos na região da Amazônia. E eu espero principalmente contar com as suas orações, porque é Deus quem sustenta como sustentou até agora. Deus te abençoe.